Olá, meus amigos! Se você está buscando algo mais profundo na sua vida, algo que realmente transforme seu dia a dia e te aproxime de Deus, você está no lugar certo. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre como experimentar o milagre de Deus em cada momento da sua vida. Antes de mais nada, já se inscreva no canal e ative as notificações, porque eu sei que essa mensagem vai falar com você de uma maneira muito especial. Então, fica comigo até o final, porque o que temos para compartilhar hoje é realmente poderoso. Muitas vezes, nos sentimos sobrecarregados, cansados e até mesmo perdidos em meio às dificuldades que a vida traz. Pode ser um problema no trabalho, um desafio na família ou até uma luta interna que ninguém vê. Mas eu quero te lembrar de algo importante hoje. Deus está presente em todos esses momentos. Ele não está distante de nós. Ele é um Deus de milagres, mas talvez o maior milagre seja a sua presença constante nos sustentando a cada passo que damos. Quando falamos de experimentar o milagre de Deus no nosso dia a dia, não estamos falando só de algo grandioso e espetacular. Estamos falando da maneira como Ele age nas pequenas coisas, nas situações cotidianas que, muitas vezes, passam despercebidas, mas que, se tivermos os olhos da fé, podemos perceber o seu toque. Ele está presente na força que nos dá para enfrentar mais um dia, mesmo quando nos sentimos cansados e sem energia. Ele é a razão pela qual conseguimos levantar da cama, continuar a lutar e dar um passo à frente, mesmo quando as dificuldades parecem esmagadoras. Às vezes, o milagre de Deus não aparece como uma grande intervenção divina, mas como aquela sensação de paz que invade nosso coração quando mais precisamos, especialmente quando o medo e a ansiedade tentam nos dominar. Sabe aquele momento em que você está completamente perdido, sem saber o que fazer, e de repente algo dentro de você te dá clareza, te traz uma direção ou até mesmo um sentimento de esperança? Isso é Deus iluminando a sua mente, renovando sua visão, ajudando a enxergar além da neblina da preocupação. E não podemos esquecer da paz que Ele traz ao nosso coração. Em meio ao caos, quando as circunstâncias ao nosso redor são turbulentas e tudo parece estar fora de controle, Deus nos oferece uma paz que excede todo o entendimento, como está escrito em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz não é lógica. Ela não depende das situações externas, mas da confiança de que, mesmo no meio da tempestade, Deus está no controle. Ele nos sustenta com uma serenidade que nos permite continuar, mesmo quando tudo ao nosso redor está desmoronando. E se olharmos com mais atenção, podemos perceber que Deus também age nas relações que cultivamos. Ele usa pessoas ao nosso redor para nos lembrar do seu amor, para nos apoiar nos momentos difíceis e para nos dar palavras de encorajamento quando mais precisamos. Pode ser aquela mensagem inesperada de um amigo, um sorriso de alguém que não sabemos de onde vem, ou um abraço que chega na hora certa. Essas pequenas ações são Deus agindo através das pessoas, mostrando que Ele nunca nos deixa sozinhos. Portanto, experimentar o milagre de Deus no nosso dia a dia não é só esperar por algo grandioso acontecer, mas reconhecer que a vida se com todos os seus altos e baixos, é um reflexo do seu cuidado, da sua graça e da sua presença constante. Mesmo nos momentos de silêncio ou quando tudo parece normal, Deus está trabalhando em nós e ao nosso redor. Ele nos guia, nos fortalece e nos capacita a superar as adversidades de maneira que às vezes nem percebemos, mas que no fundo são os maiores milagres da nossa jornada. Eu sei que é fácil olhar para a vida e sentir que Deus está distante, que Ele se esqueceu de nós, mas eu te garanto, Ele nunca nos abandona.
Ele está sempre conosco e o milagre dele pode ser visto em cada respiração que tomamos, em cada sorriso que recebemos, em cada momento de esperança que Ele coloca no nosso coração. E se você parar um segundo e refletir sobre sua vida, com certeza vai encontrar um milagre de Deus que aconteceu em seu caminho. Eu sei o quanto essas palavras podem fazer a diferença. Por isso, há algum tempo, preparei algo com muito carinho. Um material chamado Caminhos de Fé, 30 orações poderosas para transformar sua vida. É um pequeno guia com orações simples, mas muito profundas, que tem sido uma verdadeira fonte de força para muitas pessoas. E quem sabe, para você também. Se você sentir que isso pode ajudar na sua jornada, eu deixei o link para você conferir mais sobre ele no comentário fixado. Que essas orações possam trazer paz e renovação ao seu coração. Vamos lembrar de um exemplo poderoso na Bíblia: o povo de Israel no deserto. Eles estavam em uma jornada difícil, cheia de desafios, e ao longo dessa caminhada, enfrentaram momentos de imensa dificuldade. Imagine só, sem comida, sem água, sem direção clara sobre o futuro e com inimigos à espreita a todo momento. O deserto, um lugar árido e implacável, parecia ser o cenário perfeito para o desespero. Não havia nada que pudesse parecer promissor. Eles estavam completamente dependentes de algo maior do que eles mesmos. Mas mesmo assim, Deus nunca os abandonou. Ele esteve com eles a cada passo, guiando-os em meio à escuridão e à incerteza. Durante o dia, ele os guiava pela nuvem, uma nuvem que os protegia do calor escaldante do sol, que os orientava na direção certa e lhes dava a certeza de que estavam sendo acompanhados pelo Criador. E à noite, quando o frio do deserto é imenso, ele se manifestava por meio de uma coluna de fogo, que não só aquecia o povo, mas também iluminava o caminho, dando-lhes esperança e coragem para seguir em frente. Esses sinais visíveis de Deus eram provas claras de sua presença constante. Deus estava ali, guiando, protegendo, cuidando, mas além disso, ele também se mostrou de formas ainda mais maravilhosas. Quando o povo estava com fome e não sabia como sobreviver, Deus enviou o maná do céu. Cada manhã, ao acordarem, encontravam uma comida milagrosa que caía do céu, suficiente para satisfazer suas necessidades diárias. Não era um alimento comum, mas um presente direto de Deus, que os sustentava enquanto percorriam aquele caminho difícil e sem fim aparente. E quando a sede os assolou, Deus fez brotar água da rocha. Não havia fontes no deserto, e a água era um recurso precioso e escasso, mas diante da necessidade urgente, Deus fez o impossível acontecer. Uma rocha que, pela força do seu poder, se abriu e liberou água. Não foi uma pequena gota, mas uma provisão abundante, capaz de saciar a sede de milhares de pessoas e seus animais, mesmo em um lugar desolado e sem vida. Deus não apenas forneceu as necessidades materiais do povo, mas também lhes deu o mais importante, esperança e direção. Ele não os deixou perder a fé mesmo quando a situação parecia desesperadora. E isso é algo que devemos carregar no coração hoje. Não importa quão difícil seja o caminho, Deus está conosco, sustentando-nos, orientando-nos e suprindo todas as nossas necessidades. A história do povo de Israel no deserto é um reflexo de como Deus trabalha em nossa vida. Nos momentos de maior necessidade, Ele não só nos dá o que precisamos, mas também nos ensina a confiar nele, a depender dele e a perceber sua presença em cada detalhe da nossa jornada. Por mais que o deserto tenha sido um lugar de sofrimento e provação, foi também o lugar onde o povo de Israel experimentou o milagre diário de Deus. Eles aprenderam que Deus não apenas os guiava, mas que Ele os sustentava em todas as circunstâncias. Eles aprenderam que mesmo quando tudo parecia perdido,
Ele sempre havia preparado o melhor para eles, mas que era necessário confiar no seu plano, mesmo quando não podiam ver o fim do caminho. E hoje, assim como o povo de Israel, nós também enfrentamos nossos próprios desertos. Momentos de escassez, dificuldades financeiras, emocionais ou espirituais, onde a estrada parece longa e árida. Mas e se olharmos com os olhos da fé, podemos ver que Deus também está conosco. Ele não nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado, guiando-nos, nos dando forças para continuar e nos suprindo com o que precisamos, no tempo e da maneira que Ele sabe ser melhor para nós. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está ali com a sua nuvem de proteção e a sua coluna de fogo de direção, mostrando-nos o caminho e nos sustentando até o fim da jornada. Esse é um milagre diário de Deus. O cuidado constante, a provisão contínua, mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo quando a tempestade parece não ter fim, quando as dificuldades se acumulam e a sensação de que não vamos conseguir superar é forte, Deus está ali, cuidando de nós. Ele não se esquece de nós nos momentos de fraqueza, nas horas de dor, nos dias difíceis. E é isso que Ele faz por nós também. Às vezes, o milagre que você precisa não é um evento grandioso e imediato, não é algo que vai acontecer de forma extraordinária, com grandes sinais e maravilhas visíveis. Às vezes, o milagre está naquilo que parece ser simples, mas que, na verdade, é um reflexo da ação contínua de Deus na nossa vida. Ele age nas pequenas coisas, nas pequenas vitórias diárias que muitas vezes ignoramos ou tomamos como garantidas. O milagre pode estar naquele momento em que você acorda e, apesar de tudo, sente força para levantar da cama, continuar a jornada, enfrentar mais um dia. Ele está naquele sorriso que você recebe de alguém inesperadamente, naquele gesto de bondade que vem quando você mais precisa, ou na serenidade que invade o seu coração quando a ansiedade tenta tomar conta. Às vezes, o milagre de Deus é simplesmente a capacidade de continuar, mesmo quando as forças parecem escassas. Ele não nos deixa desistir. Ele nos sustenta em cada passo, nos dá aquela energia a mais para irmos além. E isso, meus amigos, é um milagre. O milagre não está apenas nas grandes intervenções sobrenaturais que chamam a atenção de todos, mas também nas pequenas e discretas bênçãos que nos sustentam e nos fazem perceber que mesmo nos momentos de dificuldade, Ele está agindo. A verdadeira maravilha de Deus muitas vezes se revela na nossa capacidade de perceber sua mão guiando-nos em cada detalhe, em cada ato cotidiano, em cada respiração que tomamos. Você já parou para pensar na quantidade de vezes que algo deu, certo? Não porque foi planejado ou porque você fez algo grandioso, mas simplesmente porque Deus estava trabalhando em silêncio para te dar o que você precisava? Quando as situações parecem complicadas e você sente que não há mais saída, é nesse momento que Deus se faz presente, trazendo soluções que você jamais imaginou ou dando forças para seguir em frente, mesmo quando tudo ao seu redor diz que não é possível. Deus tem o poder de transformar um simples dia comum em um milagre vivo, algo que vai além do físico, algo que alcança a nossa alma e nos lembra do seu amor incondicional. E a beleza desse milagre diário é que ele não depende das nossas circunstâncias externas, mas da nossa capacidade de enxergar a presença de Deus em cada momento. Se aprendermos a perceber Deus nas pequenas coisas, em cada detalhe do nosso dia, passamos a viver com um coração mais grato e uma fé mais firme, pois vemos que Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona e está sempre trabalhando ao nosso favor. Às vezes, as situações parecem esmagadoras,
Mas o milagre é que, mesmo sem saber como, Deus nos dá a força necessária para passar por elas. A nossa resistência, a nossa paciência, a nossa fé. Tudo isso é uma prova do milagre diário de Deus agindo em nossa vida. Esses pequenos milagres são os que sustentam nossa jornada. E se aprendermos a reconhecer isso, nossa fé se torna mais forte e nossa confiança em Deus mais firme. Mas eu sei que é difícil perceber isso no meio da correria do dia a dia. A vida é tão agitada, as preocupações são tantas. Como podemos então perceber a ação de Deus em tudo isso? Aqui vai um segredo. Precisamos parar, respirar e olhar para o que já temos. Às vezes, buscamos milagres em lugares distantes, mas a verdadeira transformação acontece quando abrimos os olhos para o que já está acontecendo em nossa vida. Deus não só faz milagres grandes e visíveis, mas Ele também trabalha nos momentos silenciosos, no toque suave do seu Espírito. A Bíblia nos ensina em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse versículo é uma promessa maravilhosa. Deus nunca vai te deixar sozinho e Ele sempre estará ali para te sustentar. Você já parou para pensar na quantidade de vezes em que algo parecia impossível, mas de repente as coisas começaram a se encaixar? Ou aquelas vezes em que você se sentiu sem forças, mas algo te deu ânimo para seguir em frente? Essas são pequenas provas de como o milagre de Deus se manifesta em nossa vida, muitas vezes de formas que nem percebemos no momento. E é justamente nesses momentos difíceis, quando você pensa que não vai conseguir, que os milagres de Deus mais brilham. Eu quero te convidar a olhar para os desafios que você está enfrentando agora e acreditar que Deus tem algo bom para você, mesmo que o cenário não seja o ideal. Lembre-se de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Deus está com você, nada é impossível. Mesmo quando as dificuldades parecem esmagar, você tem um Deus que te fortalece e que não vai te deixar desistir. A vitória pode não vir no tempo que você espera, mas ela virá. Deus sempre tem o melhor para os seus filhos, e Ele nunca vai permitir que você passe por algo sem que Ele te dê a força necessária para superar. Eu sei que a caminhada não é fácil. Às vezes parece que estamos sozinhos, mas a palavra de Deus diz o contrário. Em Romanos 8:31 está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você se sente fraco, é nesse momento que Deus se torna sua maior força. Quando você não vê saída, é Deus quem abre portas e te dá direção. Eu quero te convidar a experimentar o milagre de Deus de uma maneira muito simples. Comece a olhar para a sua vida com mais gratidão e fé. Mesmo nas dificuldades, veja como Deus está agindo para te ajudar a crescer. Ao invés de se concentrar no que está dando errado, comece a perceber o que Ele está fazendo certo em sua vida. Então, eu quero te fazer um convite hoje. Você está disposto a ver os milagres de Deus no seu dia a dia? Está disposto a confiar que mesmo nas pequenas coisas, Ele está agindo ao seu favor? Eu te incentivo a começar agora. Olhe para o que você já tem e seja grato. Acredite que Deus está com você e que Ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida, em cada passo que você der. Se essa mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, comentar o que mais te tocou e compartilhar com alguém que você acredita que precisa ouvir isso. E claro, se inscreva no canal para não perder mais vídeos inspiradores como este. Lembre-se, Deus está com você em cada momento e os milagres de Deus acontecem todos os dias. Abra seus olhos e você verá. Até o próximo vídeo.